Olá, seja muito bem-vindo ao canal Saúde, Beleza e Bem-Estar. E tem alguns sintomas que eu gostaria de comentar com vocês. Por exemplo, cansaço excessivo, queda de cabelo, ganho de peso inexplicável. O que poderia ser isso? Será que seria um hipotiroidismo? Como que a gente deve proceder? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a tireoide, tá? Ela é uma glândula que está localizada na parte anterior do pescoço e ela tem um formato de borboleta. Ela pesa em torno de 20 gramas e ela tem duas partes, dois lobos, tá? Essa glândula ela é controlada pela hipófise e ela está localizada no cérebro. Ela produz o hormônio TSH, certo? Que significa hormônio estimulante da tireoide. Esse hormônio ele tem a função de induzir a tireoide a captar o iodo dos alimentos e ligá-las à tirosina, que é esse aminoácido. Então, como vocês podem ver aí na figura, a tirosina no centro, tá? Isso é um desenho explicativo, lógico que a estrutura molecular é um pouquinho diferente. E ela precisa de 4 moléculas de iodo para formar, né, o T4. E também o T3, que vai ser formado a partir do T4, que é a tridiotironina, certo? Que é uma tirosina, um aminoácido tirosina, com 3 moléculas de iodo, certo? Então, essas são as estruturas básicas que acontecem reações bioquímicas dentro do nosso organismo. E o que seria o hipotiroidismo? No hipotiroidismo, a glândula tireoide ela não produz uma quantidade suficiente desse hormônio. Você vai ao médico e você chega com as queixas. Fala assim, olha doutor, eu estou engordando, não estou me alimentando o suficiente, mas eu estou tendo um ganho de peso inexplicável. Estou ficando muito cansada, meu cabelo está caindo muito. E aí ele vai solicitar alguns exames para você. Nesses exames, ele vai verificar o quê? Que o seu TSH está aumentado no seu exame de sangue. E o que significa isso? Se ele estiver acima, entre 5 e 10 miliunidades por litro, significa que o seu exame está alterado e você já tem, né, essa comorbidade, você já tem o hipotiroidismo. E provavelmente a sua tiroxina vai estar, né, diminuída no sangue e você não vai ter quantidades suficientes para fazer o metabolismo no seu corpo. Esse hormônio, ele é muito importante, tá? Talvez alguns já conheçam, alguns já se tratem, mas ele regula todo o nosso metabolismo. Então, é um hormônio fundamental para que esteja funcionando o nosso organismo, esteja tudo ok. Que outros sintomas você pode ter com o hipotiroidismo? Além desse cansaço, dessa lentidão, você pode ter uma depressão mental, uma sensação de frio, dores nas articulações, né? O ganho de peso vai de 2 a 4 quilos, pele ressecada, cabelo ressecado, queda de cabelo, unhas fracas, uma constipação, irregularidade menstrual e até infertilidade e um ritmo cardíaco fraco. Então, tudo isso é observado quem tem o hipotiroidismo. Aí o médico vai te prescrever a reposição, tá? Desse pró-hormônio com a levotiroxina. Então, alguns já conhecem aí os nomes comerciais, o Puran, o Synthroid, o Levoid ou mesmo o genérico levotiroxina.
Mas, depois de um tempo de uso, os sintomas podem persistir, mesmo com ajuste de dose. Então, o doutor ele pode diminuir, ele pode aumentar a dose entre 6 a 8 semanas. E hoje a gente vai falar de 2 fatores, tá? Que podem afetar esse hipotiroidismo, mesmo você tomando a levotiroxina para fazer a reposição desse pró-hormônio T4. E isso requer o quê? Mudança de hábito. E como que seriam essas mudanças de hábito? Então, a primeira mudança de hábito seria para evitar uma intoxicação. E a segunda seria utilizar suplementações para auxiliar essas reações bioquímicas. Então, a primeira, a tireoide, como eu vou mostrar aí para vocês na figura, ela tem um mecanismo de entrada do T4, tá? Que se chama Symporter. Nesse Symporter, que seria a porta de entrada para a tireoide, deveria entrar apenas o quê? O T4. O que seria esse T4? Como eu já mostrei para vocês, seria a molécula de tirosina, que é o aminoácido, com 4 iodos ligados, tá? Aí você já está tomando o Puran, a levotiroxina já está no seu organismo, certo? Ela é usada no cérebro, por isso você tem até uma melhora aí, você fica animada, tal. Porém, se você não tiver algumas mudanças desses hábitos, você pode estar ou diminuindo a eficácia desse medicamento ou não tendo eficácia desse medicamento. O iodo, ele está incluso na tabela periódica na família dos halógenos, certo? Então agora a gente vai falar um pouquinho de química. Quem são esses halógenos da tabela periódica? Então a gente vê aí o flúor, a gente vê o cloro, o bromo, o iodo e tem mais outros 2. Só que principalmente estes 4. O flúor, o bromo e o cloro, eles são mais pesados do que o iodo. Então, quando o seu organismo possui uma quantidade, ali concorrente com o iodo, quem vai se ligar ao aminoácido tirosina não vai ser o iodo, vai ser um desses outros 3 componentes, certo? E como que se dá essa intoxicação, Como que você se intoxica, que tem uma quantidade além do que seu organismo comporta aí para não ser uma intoxicação? Então, por exemplo, o flúor, nós podemos falar que seria através do creme dental, através daquelas limpezas, semestrais no dentista, que a gente recebe uma quantidade de flúor, porque geralmente na água que a gente consome, ela já tem uma quantidade de flúor, que não vai estar interferindo, tanto desde que você faça as modificações. Por exemplo, a pasta dental, hoje em dia, a gente já encontra creme dental sem flúor para uso adulto, certo? Então, é muito interessante, é conveniente a gente repensar em uma troca. O cloro. Então, o cloro a gente já tem na água, já é usado para na parte de saneamento. Porém, aonde tem a maior concentração de cloro são nas piscinas. E aí, a gente tem que ver a frequência, de ir nas piscinas, porque há uma absorção cutânea, A gente não vai ingerir água da piscina, porém há uma absorção cutânea e a gente tem que dosar aí essa frequência. O bromo, onde nós encontramos o bromo? Principalmente através do pão francês, Através do bromato de potássio. É proibido, sim, Mas muitos estabelecimentos utilizam
certo? Na composição do pão francês. Não há fiscalização suficiente para isso. Então, é interessante ver aí uma modificação de hábito, tá? Então, se você já modificar esses 3 hábitos, né? Procurar melhorar aí, já vai ter um ponto a mais para você não ter tanto hipotireoidismo, como também, né, melhorar a eficácia da levotiroxina que você vai estar tomando. O segundo ponto seria o que? A suplementação. Então, quando você vai ao médico, ele vai pedir para você um exame de ferritina para ver como que está o seu ferro no sangue. Nesse exame, tem que dar maior ou igual a 70. Se der um valor abaixo de 70 mg por decilitro, o que vai acontecer? Você vai ter que suplementar o ferro. O médico vai ter que entrar aí com uma suplementação de ferro quelado para você. Aí ele suplementou o ferro, mesmo assim ainda está persistindo os sintomas. Então tem que haver uma outra suplementação. Como eu falei para vocês, o T4 ele já é metabolizado no cérebro, já tem uma enzima específica para transformar ele em T3 e ele é absorvido tranquilamente no cérebro. Para o nosso organismo, a gente precisa, o restante da nossa parte do corpo, precisa estar passando pela tireoide. Na tireoide ele vai ser transformado em T3, que é realmente o hormônio que vai ser utilizado em todo o nosso organismo para chegar até as células. E para ele ser transformado, ele precisa de uma enzima específica. Então ele já tem a matéria-prima, que é o iodo, que é o iodeto, que está dentro ali, né? Já entrou a tirosina dentro da tireoide através do mecanismo Syn-Porter. Já tem a ferritina, que é a quantidade de ferro para transportar isso, né? Que ela vai ser o transportador. E eu preciso agora do T3 para o restante do corpo, que eu já tenho essa matéria-prima para transformar em T3. Porém, eu preciso dessa enzima. Essa enzima é a enzima D2, tá? Mas essa enzima ela é dependente de 3 minerais. Se você não tiver esses 3 minerais dentro do seu organismo nas quantidades necessárias, o que vai acontecer? Não vai ser transformado em T3, vai ser transformado em T3 reverso. E esse T3 reverso não serve para nada e é até prejudicial ao seu organismo. Então você vai necessitar de o quê? Fazer uma suplementação, porque o seu organismo não está tendo a quantidade suficiente desses minerais. E quais seriam eles? Principalmente o zinco, o selênio e o magnésio, tá? Então a pessoa de manhã ela fica super animada, ela tá tomando a levotiroxina, ela faz todo o serviço. Quando é à tarde, ela desanima, fica quebrada, jogada, não consegue fazer mais nada. Pode até ter uma depressão, tá tomando medicamento antidepressivo, e se ela fizer a suplementação com esses minerais, né, pode ser que ela nem precise mais estar tomando esses medicamentos antidepressivos. Por quê? Porque ela está com uma deficiência de T3 para levar para todo o restante do organismo dela. Bom, o magnésio a gente encontra ele na forma de malato, certo? Na quantidade necessária para fazer essa suplementação. O zinco e o selênio a gente vai encontrar ele também em formas queladas, mas nós podemos encontrar eles através de um nutracêutico muito interessante, que é a fruta cranberry. Olha que interessante. Essa fruta, ela é muito cultivada nos Estados Unidos, na Inglaterra, porque ela precisa de um clima mais frio, tá? E ela já tem várias indicações
para infecção urinária recorrente, para úlceras pépticas, doenças periodontais. Então já é uma fruta muito interessante, com muitas ótimas indicações de uso. E ela tem grandes quantidades de selênio e de zinco, que podem ser usadas aí para estar fazendo essa suplementação. E aí eu vou deixar para vocês o link, né? Interessante para vocês darem uma olhada se vocês quiserem adquirir. Se vocês quiserem tirar dúvidas sobre dosagens, pode me chamar nos comentários, tá? Esse vai ser um primeiro vídeo aí que a gente vai estar falando sobre a tireoide. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com quem precisa. Se já se inscreveu no canal, joia. Se não, se inscreve no canal, tá joia? Obrigado, eu sou a doutora Karen, farmacêutica, pesquisadora, e a gente se encontra na próxima semana.